Bendito seja a honra do teu santo nome e do teu reinado para sempre. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, paz vos seja multiplicada. Quem vos fala é o intercessor Ivanildo Gessé, e inicia as orações às 3 horas em ponto da madrugada, clamando, buscando a Deus, orando, louvando, adorando, intercedendo. E a palavra que veio nesta madrugada para a meditação de todos é esta, Isaías capítulo 58, amém? Clama em alta voz, não poupe, ou não te detenhas, ergue tua voz como um trompete e mostra ao meu povo a transgressão dele e à casa de Jacó os seus pecados. Contudo, eles me buscam diariamente e têm prazer em conhecer os meus caminhos, como uma nação que fez justiça e não abandonou o estatuto de seu Deus. Eles me pedem os estatutos de justiça. Eles sentem prazer em aproximar-se de Deus. Amém? Por conseguinte, nós temos jejuado. Eles dizem, e tu não vês? Por conseguinte, temos nós afligido nossa alma. E tu não tomas conhecimento? Eis que no dia do vosso jejum, vós encontrais vossos próprios desejos e extorquir vossos trabalhadores. Eis que vós jejuais por rixa e discussão e para afligir com o punho da perversidade. Vós não jejuareis como fazeis neste dia, para fazer a vossa voz ser ouvida no alto. Amém? Aqui eu coloquei que o jejum é a abstinência de alimentos. Amém? É este tal um jejum que eu tenha escolhido? Ou seja, a abstinência, que o homem fique sem se alimentar? Um dia para um homem afligir a sua alma? É isto para curvar a sua cabeça como um junco e para estender vestimenta de pano de saco e cinza debaixo de si? Esse era um costume antigo, amém? Dos povos do Oriente, quando jejuavam, colocavam um pano de saco grosso sobre si e jogavam pó ao ar para simbolizar sua humilhação perante Deus. Chamarás tu isto um jejum, um dia aceitável ao Senhor? Verso 6. Não é este o jejum que eu tenho escolhido? Aqui é Deus falando o que Ele quer. Soltar os grilhões da perversidade, desfazer as pesadas cargas e permitir ao oprimido ir livre. Aqui é onde entra o intercessor, tá vendo? Olha aqui o trabalho do intercessor. O intercessor tem que assumir as cargas das pessoas, entendeu? Tem que clamar pelas pessoas, lutar pelas pessoas e permitir ao oprimido que seja livre. Amém? Então o intercessor tem que orar e clamar e suplicar perante Deus pelo oprimido, pela vida do oprimido, qualquer tipo de opressão, entendeu? E que vós quebreis todo jugo, olha aí, esse é o nosso trabalho, é lutar, é interceder pelas pessoas que estão aprisionadas, cativas, entendeu? Esse é o trabalho do intercessor.
Verso 7, não é este distribuir o teu pão ao faminto? Também o intercessor, ele trabalha com essa identificação, com essa harmonia e com essa ação, amém? E que albergues o pobre que está errante em tua casa, ou seja, seja hospitaleiro para com o necessitado. Quando tu vires o nu, que o cubras, e que tu não te escondas do teu irmão, tá vendo? Deus tem cobrado isso. Então tua luz irromperá como a alva. Olha a promessa maravilhosa no versículo 8. E tua cura brotará de repente, e tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será tua retaguarda. Então tu clamarás, ou seja, tu orarás, e o Senhor responderá. Tá vendo? Olha que promessa maravilhosa. Tu clamarás a ele, tu clamarás e ele dirá: aqui estou. Deus dirá: eu estou aqui, meu filho, te ouvindo. Como você vê neste dia, eu separo uma cadeira aqui vazia, simbolizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu oro ali por todos os 645 municípios do estado de São Paulo. Aqui é o mapa do estado, amém? O estado, mapa do estado de São Paulo, 645 municípios. Ali está o litoral sul, aquela parte azul é o Oceano Atlântico, onde a Bíblia do expositor está em cima. Aleluia, Jesus, daquele grande pregador que já veio aqui no Brasil, o Jimmy Swaggart. E aqui está a cidade ali de Cananéia, litoral sul, na extremidade. Nos confins, lá em cima está Rubinéia, a 634 quilômetros. Mira Estrela, Colômbia, Rifânia, lá no Canto Caconde, entendeu? No centro está Campinas, Indaiatuba, entendeu? Na extremidade do lado direito, divisa com o Rio de Janeiro e Minas Gerais, está a cidade de Bananal, a 288 quilômetros do Marco Zero, da cidade de São Paulo. E aqui na outra extremidade está em divisa com o Paraná, Mato Grosso, a cidade de Rosana, a 730 quilômetros da capital paulista, da grande capital paulista, do Marco Zero de São Paulo, a Praça da Sé. Esta cidade é a cidade mais longe do interior do estado. Enfim, são 645 cidades, amém? E nós oramos para que Deus, por sua bondade, por sua misericórdia, Ele cubra todo esse estado, amém? Para que o Senhor se manifeste a sua poderosa mão sobre todo esse estado, dando a sua libertação aos cativos. Amém, Jesus? E aqui, nós, por sua bondade e a sua misericórdia, oramos, clamamos ao Senhor, e Deus nos responderá. Ali está uma taça com água, símbolo de que são águas tranquilas, calmas e serenas, de que o silêncio na madrugada
pertence a Deus e ao intercessor. O livro Dinheiro é Emocional, do Tiago Brunet, eu estou lendo, estou já terminando. Do pastor e pregador e intercessor Tiago Brunet, lição da Revista Bíblica da Escola Dominical, a Bíblia Judaica, tem ali 3 Bíblias, a Bíblia comum e a Bíblia daquele grande pregador que passou por nós, já está na glória, o Jimmy Swaggart, amém? Aqui é a cadeira simbolizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali o local de oração, que eu faço as orações genuflexas perante Deus, de joelhos no chão. E as janelas abertas. Essa janela aberta é o símbolo de que as orações não estão confinadas dentro da casa, dentro do cômodo, dentro desta sala, nessa cozinha, mas elas têm asas e voam como uma águia além das tempestades negras, além do brilho do sol, além das nuvens. Amém? Para Deus, para o trono dos céus, rompendo assim um ciclo que vai longe aos quadrantes das extremidades de todo o globo terrestre. E aqui, meu Deus, eu oro clamando ao Senhor para que o Senhor levante um exército global de oração, mundial de oração. Oh, meu Deus, que o Senhor venha libertar os cativos, os oprimidos, nos 4 cantos desse planeta, os que estão aprisionados, presídio masculino, presídio feminino, Senhor, em todo o estado de São Paulo, em todo o território nacional, em outras nações. Eu oro por aqueles que estão encarcerados, aprisionados, seja numa prisão física, seja em cativeiro, Senhor, que o Senhor venha libertá-los pelo Teu eterno poder, com as Tuas poderosas mãos. Ó Deus, aqueles que também que estão oprimidos por Satanás, por demônios, que o Senhor venha libertá-los dos grilhões espirituais. Envia anjos, Pai, quebra as correntes, os liberta pelo Teu poder, pelo poder da Tua palavra, de uma pregação, de um louvor, de uma mensagem. Ó Deus, que o Senhor venha libertá-los, aqueles que foram feridos, que caíram no campo de batalha, que desistiram, que foram traídos. De alguma forma, Senhor, que se afastaram dos Teus caminhos, que o Senhor os traga de volta, os atraia com as cordas do Teu amor eterno. Ágape, Jeremias capítulo 31, versículo 3. Eu peço ao Senhor, meu Deus, pelos oprimidos, cativos, que sejam libertos, que sejam curados, restaurados e aliviados, e assim entrem em harmonia contigo, em comunhão, adoração, louvor e gratidão, Senhor, como se vê neste dia. Oro por todas as nações desse planeta, Senhor, toca nos 5 continentes, levantando oradores, intercessores. Aleluia, Jesus, na Ásia, nas Américas, na África, Europa, Oceania. Levanta oradores, intercessores, Pai, em todo o planeta, para a Tua glória. Oh, aleluia, meu Senhor. Levanta um exército mundial, global de oração, Pai. Eu oro pelos médicos, usa as mãos dos médicos para curar os doentes nos hospitais, nas alas terminais, nas UTIs, Senhor, aqueles que estão expirando, partindo deste mundo para os Teus braços ou para a eternidade. Tenha misericórdia, Senhor, mostra a luz do Teu amor no último instante de vida, como salvaste aquele ladrão na cruz, o Dimas, do lado direito do Senhor, que disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. Assim, Senhor, aleluia, como Tu respondeste a ele quando ele clamou, dizendo, hoje mesmo Tu estarás comigo no paraíso. Aleluia, Jesus, tem piedade
deste que parte para a tua glória, para o teu reino, para a eternidade. Eu clamo por eles também. Eu oro pelos que estão sentindo dores, pelos que estão passando por cirurgias nas mãos dos médicos. Usa esses anjos de branco, esses médicos, meu Senhor, para que curem esses doentes. Ou envie anjos celestiais. Eu ordeno aos anjos celestiais do Senhor, porque diz na palavra, tu dará ordem aos anjos. Ó Deus, eu dou ordem aos anjos do Senhor, com a tua permissão, é claro. Ó meu Deus, para que visite os hospitais, toque nos doentes, Pai, de forma espiritual, e eles sejam curados e restaurados. Ó meu Senhor, dê um sono doce de paz aos que dormem, aos que vão trabalhar, Senhor, em pouco tempo. Querido e eterno Deus, enfim, toda opressão, ó Deus, eu repreendo elas em nome do Senhor Jesus, que sejam livres pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, por um louvor, por uma mensagem bíblica, pela tua presença, pela glória do teu nome, Senhor. Porque tu és o Deus Criador dos céus e da terra, preenche os céus e a terra, Jeremias 23, 23. Querido Deus, eu oro também, meu Pai, aleluia, por pais de famílias desempregados, mães de famílias que precisam de trabalho para sustentar sua família, sua casa, por jovens que estão namorando ou procura de uma namorada para namorar, noivar e casar, formar sua nova família. Eu oro, meu Pai, aleluia, Jesus, por uma política justa, social, para que a nação, haja justiça social na nação, para que todos prosperem, para que tenhamos um salário melhor a fim de sustentarmos nossas famílias. Remove do poder esses políticos corruptos e injustos, meu Deus. Estabelece homens de bem justos, como foi José no Egito, como foi José de Arimateia, como foi Neemias e o profeta Daniel, homens íntegros perante o Senhor na política. Assim, Senhor, faça uma mudança em nossa política, removendo esses corruptos, esses injustos do poder, meu Senhor, estabelecendo homens de bem justos. Como eu citei, esses homens bíblicos, personagens bíblicos. Querido eterno Deus, aleluia, Jesus, ó, só o Senhor é digno de louvor. A Ele a honra, a Ele o louvor, o domínio e a majestade pertencem a Ti, Senhor. A Ele a honra, a Ele o louvor, o domínio e a majestade pertencem a Ti, Senhor. Tu és o único Pai, digno de toda honra, glória, louvor e adoração, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, dê asas, meu Pai, às nossas orações. Aleluia, meu Deus, dê asas, Pai, que ela voem aos tronos dos céus, como uma águia, além, Senhor, das nuvens negras, das tempestades, aleluia, as agitadas, além do brilho do sol, Senhor. Glória a Deus, proteja Israel, o estado de Judá, Jerusalém, a cidade do grande rei, a Nicarágua, Senhor, aleluia, vai salvando, vai libertando, o México, todos os países, Pai, aleluia, das Américas, de todos os continentes, no Japão vai libertando, na Coreia do Norte, Senhor, na China, no Chile, oh meu Deus, aleluia, os aleluias em Bahamas, oh nas ilhas, oh aleluia, Pai, na Argentina, vai curando, vai salvando, vai libertando, Senhor, na Escócia, País de Gales, no Reino Unido, meu Pai, na Austrália, toda a África, Senhor. Aleluia, Jesus, usa a justiça social, usa as nações, toca nos empresários, nos milionários, nos bilionários,
para que envie ajuda, Senhor, aleluia, nos países africanos, Zimbábue, aleluia, meu Deus, na Somália, muitos daqueles países, meu Pai, onde atua a miséria, no Haiti, enfim, Senhor, estabelece homens generosos que sejam intercessores também para ajudar aos famintos, conforme se vê nesse dia na Tua Palavra. Aleluia, meu Deus, aleluia, Jesus. E aqui nós vamos completando e terminando a leitura bíblica. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Então, diz no verso 8: Então tua luz irromperá como a alva, e a tua cura brotará de repente. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então tu clamarás e o Senhor responderá, tu chamarás a ele, clamarás e ele dirá: Aqui eu estou. Se tu removeres do meio de ti a opressão e o dedo ameaçador e o falar arrogante, e se tu dilatares tua alma para o faminto e satisfazeres a alma aflita, então tua luz crescerá dentro das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e satisfará tua alma na seca e dará vigor aos teus ossos. E tu serás como um jardim regado e como um ribeiro de águas, cujas águas não faltam. Amém? E ainda veio a minha palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo de número 112, quem quiser acompanhar, versículo de número 9, para nós encerrarmos essa madrugada com Deus. Salmos 112, versículo 9, olha o que diz a palavra. Aleluia, glórias a Deus. Vamos no versículo 9, diz assim, Salmos, capítulo de número 112, versículo 9. Ele dispersou e deu aos pobres, a sua justiça dura para sempre. Seus chifres será exaltado com honra, ou seja, sua cabeça será exaltada com honra. Amém? Então ele dispersou e deu aos pobres, sua justiça durará para sempre. Ou seja, Deus se lembrará de você, meu irmão, Deus se lembrará de você, minha irmã, que é uma pessoa perante Deus generosa, aleluias, uma pessoa que se lembra do faminto, que se lembra, aleluia, Jesus, do oprimido, que se lembra, como veio na palavra do Senhor nesta madrugada, capítulo 58 de Isaías, que se lembra do oprimido. Amém? Aleluia, meu Deus. Aqui no verso 9, no verso 6. Não é este o jejum que eu tenho escolhido? Soltar os grilhões da perversidade, desfazer as pesadas cargas, está vendo? Esse é o trabalho do intercessor. Aleluia, Jesus, é assumir as cargas, quebrar esse jugo, tá vendo? As cargas pesadas e permitir ao oprimido ir livre, tá vendo? É nós assumirmos esse jugo também, participarmos, aleluia, se envolvermos. Este é o trabalho do intercessor, identificação, harmonia e ação. E que vós quebreis todo o jugo, tá vendo? Aleluia, Jesus. E para terminar, versículo 12. E aqueles que descenderem de ti edificarão os lugares antigos desolados, tá vendo? Tu reconstruirás os alicerces de muitas gerações. Olha que promessa maravilhosa. E tu serás chamado o reparador de brecha, tá vendo que é o intercessor? Como diz em Ezequiel 22:30, busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha para que eu não destruísse essa cidade, mas a ninguém achei. Tá vendo? Esse é o trabalho do intercessor. E tu serás como um jardim regado e como
verso 12. E tu reconstruirás os alicerces de muitas gerações, e tu serás chamado o reparador da brecha, o restaurador das veredas para habitar. Esse é o trabalho do intercessor. Então, nesse dia que Deus venha te abençoar, meu irmão, quero fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que o Senhor levante em todo esse território nacional, em todo esse Brasil, nos 27 estados desse Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe, aleluia, meu Deus, aleluia, no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na Bahia, em todos os 27 estados, nesse estado que eu estou, que é o estado de São Paulo. Aqui está o mapa dos 645 municípios. A partir, Senhor, desse estado de São Paulo, que é esse verdadeiro formigueiro humano, aleluia, levanta intercessores em todo o Brasil, em todos os continentes, nas torres de oração, nas bases, vai levantando orações ininterruptas, meu Pai, nos Estados Unidos, França, Reino Unido, oh Deus, Coreia do Sul, em todos os países, meu Pai, aleluia, meu Deus, levanta intercessores para que clamem pela vinda do Senhor, pois o Senhor está às portas, o Senhor disse que breve venho, sem demora guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, Apocalipse 3:11, e assim, ó Pai, eu ordeno a bênção, a saúde, a restauração, a vida, uma porta aberta para os pais de famílias, para aqueles que precisam. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua doce paz. Amém? Deus te abençoe. Até um próximo face a face, até o próximo encontro. Até uma próxima, aleluia, meu Deus, aproximação e comunhão com o nosso Deus. Amém? Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, seja livre, seja liberto, seja um adorador, seja um intercessor, um reparador de brechas. Isaías capítulo 58. Amém?